Boa noite, Thiago. Queria que você falasse do jogo, assim, a tua estratégia nos primeiros minutos, 11 contra 11, né, e depois para buscar esse resultado, aproveitando o que acontece ao contrário lá da Vila Belmiro, né, de Curitiba muito cedo ficar com um jogador a menos, né, mas a gente percebe que já estava fluindo uma jogada de contra-ataque, mesmo no 11 contra 11, foi decisiva até para o lance da expulsão. E depois, como é que foi construído esse resultado? Boa noite. Bom, boa noite a todos. Primeiramente, dar parabéns aos atletas, né, que fizeram com maestria hoje o que nós combinamos, né, e principalmente a entrega, né, hoje que a primeira vez que o Curitiba vence aqui no Beira-Rio na era dos pontos corridos, essa era uma situação que a gente também pensava bastante, né, de trazer essa vitória para a nossa torcida, né, principalmente depois do jogo contra o Santos, que foi uma derrota doída, onde se o Curitiba realmente não perde um jogador ali, a gente realmente não perderia aquele jogo, né, na situação normal, né. O jogo começa, a gente já sabia que o Inter é muito forte dentro da casa, até pela escalação que o Kudê pôs, ele pôs uma equipe mais leve, uma equipe que tinha um trato com a bola melhor, até pelos jogadores que ele colocou no meio, né, principalmente com a entrada do Johnny ali, dá uma circulação na bola, uma qualidade de saída muito boa, né, então a gente sabia que ele ia tentar definir o jogo nos primeiros minutos, né. Nós conseguimos controlar isso, né? Nós tivemos um escape ali com o Garcês, que gerou a expulsão do zagueiro, do Vitão, e aí sim o jogo muda, né? Aí com certeza nós mudamos um pouco a maneira como nós vimos o jogo, né? Também mudamos o posicionamento de alguns atletas em campo, né? Mudamos a trinca, né? Para que a gente pudesse ter uma qualidade melhor de saída, e aí o jogo começou a fluir bem para o nosso lado e a gente conseguiu as vitórias. Professor Thiago aqui, Valéria Possamay, Rádio Gaúcha. O quanto que essa vitória, esse resultado, por tudo que aconteceu no jogo, o quanto que isso muda agora nas contas, né? Porque tem toda essa questão, né, para lutar contra o rebaixamento, mas também no ambiente para o jogo contra o Grêmio, que é um clube que está brigando lá pela ponta, que também veio de um momento de oscilação, mas tem vitória sobre o Flamengo, contra o América Mineiro. Quanto que isso agora vai mudar o cenário para essa partida contra o Grêmio? Isso nos dá a moral, né? Com certeza, né? Você ganhar de um grande adversário como é o Inter, né? Uma equipe muito qualificada que estava disputando o título da Libertadores até um tempo atrás, né? Eu acho que o cenário vai ser muito igual, né? A única diferença é que nós vamos estar jogando dentro da nossa casa, né? Que é o nosso estádio, dentro da nossa torcida, né? O Grêmio é uma equipe muito forte, muito qualificada, está jogando aí para a vaga da Libertadores, né? Vem fazendo grandes jogos, tem um grande treinador, né? Que é o Renato. Então a gente vai lá com muita humildade, sabendo também da força do Grêmio, mas a gente tem que tentar se impor, né? A gente tem que tentar se impor, fazer um grande jogo, tentar colocar o nosso jogo em relação ao Grêmio, né? Para que a gente possa, juntamente com a nossa torcida, nos empurrar lá, fazer o resultado que nos interessa e ir a 26 pontos. E, na verdade, assim, a briga pela zona do rebaixamento, para a gente, ela está indo jogo a jogo, né? Então, a gente hoje mirou o Inter, agora vamos mirar o Grêmio. E assim, ao final da 38ª rodada, a gente vai ver em que lugar que a gente ficou. Agora, a ideia é que a gente possa, cada jogo, uma final, cada jogo tentar a vitória, independente se nós estamos jogando dentro ou fora, para que a gente some o maior número de pontos dentro da necessidade que a gente tem no momento. Ana Guiar, aqui da Rádio Guaíba de Porto Alegre, se o senhor pudesse fazer uma análise da arbitragem, porque a gente sabe que esse foi um capítulo à parte, tivemos penalidades para os dois lados, o senhor vem em algum momento prejudicado, até o encerramento do jogo, né, um pouquinho antecipado, teve 14 minutos só o segundo tempo de acréscimo, se o senhor pudesse fazer essa avaliação, porque definiu, como o senhor mesmo disse, para o Curitiba a expulsão do Vitão no primeiro tempo. Bom, eu acho que a expulsão ela foi clara, né, até a gente reclamou um pouco que teve o cartão amarelo, porque o Garcês estava indo em direção ao gol e o Vitão era o último homem, né? O Garcês estava claro que ele tomou a frente, ele ia ter a chance de fazer o gol, então a expulsão aí foi correta. Com relação aos pênaltis, ele estava tocando bem o jogo, ele tocou bem o jogo, assim, os 90%, né? Porque foi pênalti mesmo, aí foi pro VAR, tava na linha, foi pênalti, enfim, toda essa situação, né? O que para mim pegou foi duas coisas. A primeira é o tempo de acréscimo, tá? E aí eu vou falar para você por quê. Porque é difícil você ver nos jogos do Brasileiro 12 minutos, 14 minutos de acréscimo. Já teve situações, por exemplo, em jogos que eu dirigi, em que teve VAR, teve todas as substituições, teve jogo parado e 7, 8 minutos. Essa é a média, né? E aí ele dá 12, depois mais 2, né? Então a gente foi com quase 15 minutos de tempo extra, né? Eu achei que foi um exagero da parte dele. E a segunda situação, que pode ser uma situação duvidosa, e para mim, olhando o vídeo ali, não foi pênalti. Não sei de onde. O nosso atleta estava de costa, em nenhum momento fez menção de agredir, nada. Foi uma situação do jogo. Então, esse pênalti, eu achei que realmente foi inexistente. Poderia ter jogado o jogo por água abaixo, né? Tô falando do nosso sentido, né? Porque imagina um jogo tá 3-2, um jogo apertado, né?
e aí você toma um gol de um pênalti que realmente não existiu, né? Então eu achei que esse pênalti realmente não foi, né? Mas no geral ele tocou bem o jogo. Tiago, boa noite. Nicolas Córdova da Rádio Grenal aqui. Queria que você falasse um pouco do seu anímico, né, do anímico da equipe. Claro que os 3 pontos são muito importantes, mas sobre a parte anímica mesmo para o decorrer do campeonato. Se me permite mais uma, no primeiro tempo eu notei que você ficava esbravejando ali em umas 2, 3 chances que o Coritiba perdeu no gol, você ajoelhou, botou a mão na cabeça. O quão você acha que essas oportunidades desperdiçadas colocaram o Coritiba hoje na zona de rebaixamento? Bom, começando pela sua última pergunta, quando você joga contra grandes equipes, e essa é uma situação aqui, né, no Campeonato Brasileiro, que é o campeonato, na minha opinião, esse ano o mais disputado de todos, né, você não pode perder chances claras de gol, né? Nós criamos ali, principalmente no primeiro tempo, chances claras de gol, né? Porque o adversário ele não vai perdoar, né? Principalmente um adversário do calibre do Inter, né? Então, lógico que eu lamentei, né? Eu fico feliz porque a gente criou, né? Mas eu lamentei as chances perdidas porque era uma oportunidade da gente pisar na frente e o jogo entrar numa situação um pouco mais confortável pra gente, né? Então, eu acho que isso a gente vem melhorando, né? Porque o Coritiba ele melhora criando mais chances, né? Consequentemente, quando você cria mais chances, você tem mais chance de fazer o gol, né? Porque quando você cria, né? Então isso que me deixou feliz, né? Mas a gente hoje também teve competência para matar o jogo nos momentos certos, né? Nós conseguimos marcar os gols em momentos cruciais da partida, isso me deixou bastante feliz. Fora a entrega dos atletas, né? Que eles tiveram hoje muito boa, né? Independente do Inter estar com um jogador a mais ou a menos, é o Inter, é uma equipe muito qualificada, com o torcedor empurrando 30 mil pessoas hoje aí no Beira-Rio. Então é muito complicado ganhar do Inter aqui, por isso que eu fiquei muito feliz, né? Qual que foi a sua primeira pergunta? Ah, não, essa vitória hoje nos dá uma moral muito grande, né, cara? Assim, a gente sabe que a missão é difícil, né? Nós temos o Grêmio agora em casa, uma equipe que, eu brinco, né? Uma equipe copeira que sabe jogar os jogos, né? Tem seu treinador ali, um cara absolutamente vencedor e que sabe jogar jogos decisivos, né? Nós temos que tentar estudar o Grêmio, nos estruturar bem, descansar agora, né? Nos mobilizar lá em Curitiba para fazer um grande jogo e quem sabe sair com a vitória. Tiago, queria que você falasse um pouco da tua escolha de colocar o Garcês como homem mais avançado, né? A gente já visto isso já no segundo tempo da Vila Belmiro, mas numa situação completamente diferente, que era o Coritiba com um a menos, aí ele pouco teve oportunidades, né, para colocar especialmente a velocidade, que é a principal característica, e aí sem contar com o Slimani hoje, você faz essa escolha. E até em relação à pergunta anterior, assim, né, de vir aqui no Beira-Rio e fazer 4 gols, né, mesmo o adversário com um homem a menos, como é que você vê o time vindo aqui fazendo 4 gols, mas ao mesmo tempo com um homem a mais tomando 3 gols, né? Uhum. Mas isso aí é consequência do jogo, né? Se você olhar, em vários momentos o Inter, né, da temporada aí teve algumas situações de jogador a menos e ele consegue se superar, assim como o Coritiba lá em Santos também. Nós jogamos praticamente 80% do jogo com um homem a menos e a gente em alguns momentos também conseguiu pressionar o Santos, né? A entrada do Garcês, ela passou muito pelo que você falou, né? Uma situação de velocidade. O Garcês, quando jogou fora do Brasil e às vezes no Brusque, ele também jogava como segundo atacante, então ele sabe fazer aquela função. E aí, como eu falei, a estratégia ela passou muito em cima do Inter, né? Nós entendemos que ia ter uma troca na defesa do Inter, que ia entrar um determinado jogador ali, que foi nesse caso foi o Nico, e a gente queria explorar muito as costas deles ali naquela situação, né? Então por isso da entrada do Garcês, né? Ele fez essa situação de 9, fez muito bem, né? E o Garcês também é uma situação de bola aérea, ele também tem uma bola aérea bastante interessante, né? Um cara que salta bem, cabeceia bem a bola, né? Então a gente queria ter a pressão na bola, ter o escape nos momentos necessários, porque a gente sabia que o Inter ia nos jogar para trás, até pela característica da equipe do Kudê, né? E nós tivemos hoje sucesso nessa estratégia e a gente ficou feliz, principalmente com o jogo do Garcês, que vem se consolidando aí como uma peça importante dentro da equipe, jogo a jogo. De fazer os 4 gols, acaba sendo histórico. A gente fica feliz, como eu falei, né? Nós criamos bastante oportunidade, nós tivemos uma situação com o Bianchi, que ele sai na cara do gol e perde, né? Nós tivemos uma bola na trave, nós tivemos ali algumas situações de pegar no 2-1 para poder fazer o gol, né? O chute do Bianchi aqui no segundo tempo, que o goleiro tira em cima da linha, né? Do Bianchi não, do Bruno Gomes, que o goleiro tira em cima da linha. Então eu acho que isso dá confiança para o ataque, né? A gente, infelizmente, nos 2 últimos jogos em casa, nós tivemos um volume bom ofensivo em alguns momentos do jogo, que a gente não conseguiu converter em gols, né? Isso fez uma diferença. E hoje a gente veio determinado que, a gente precisa sair na frente, né? Para que dê uma condição de tranquilidade para a gente, né? E aí, quando o gol saiu, a equipe assentou, mesmo com o empate do Inter, a gente teve a tranquilidade para poder virar o placar, né? Num belo lance ali de cruzamento que achou o Bianchi dentro da área. E aí o jogo vira uma situação muito a favor nossa, né?
que aí o Inter no segundo tempo se atira, né? Ele vem para a situação de nos pressionar, e aí nós conseguimos no contra-ataque fazer o terceiro gol, e aí matamos o jogo no quarto gol. E ainda falando, né, do Grêmio, que é o próximo adversário na tabela, não é uma tarefa fácil, mas como visitante o Grêmio não vem muito bem, e também o mais criticado fora de casa é a questão defensiva. Como é que o senhor vê explorar justamente no ataque, que o senhor disse que vem num momento muito positivo, depois de uma vitória significativa, e também se o senhor pudesse falar do Soares, né, está se despedindo aqui da Arena, mas é ainda, né, um dos maiores goleadores em atividade. Como é que o senhor avalia, né, essa situação de a sua defesa ter que parar um jogador como o Soares? É um jogador aí que dispensa comentários, né? É um grande jogador que joga num grande time, né? Logicamente que o Soares nos preocupa, assim como todo o time do Grêmio, né? O Grêmio num todo é um time muito bom, haja vista que joga para disputar Libertadores, enfim, e jogou para disputar títulos todo ano, né? Então, com certeza o Grêmio vem muito forte, a gente espera um jogo muito difícil dentro da nossa casa, né? O Grêmio vem de uma grande vitória agora contra o América lá, né, de 4-3, não é fácil ganhar do América lá dentro, e eles conseguiram, e a gente espera agora, a primeira situação é a gente descansar os atletas, recuperar os atletas, mobilizar os atletas e ver quem vai ter condição de jogo, né, para que a gente coloque o que a gente tem de melhor, fisicamente, tecnicamente, nessa situação, nesse jogo específico, no jogo de quarta-feira. E aí, logicamente, que nós vamos também estudar o Grêmio, ver os pontos, né, onde nós podemos ter situações de machucar o Grêmio, principalmente na parte defensiva, mas também temos que cuidar com o equilíbrio defensivo, que o Grêmio é uma equipe muito perigosa, principalmente tendo um atacante como o Soares. Tiago, tanto o Eduardo Cudê quanto o Renato Gaúcho são treinadores ofensivos, né, que botam o time para frente. Dá para dizer que na quarta-feira o Coxa vai fazer o mesmo jogo que fez aqui no Beira-Rio hoje? Claro que hoje teve a situação da expulsão do Vitão, mas o modo de jogar pode ser o mesmo se o Slimani já vai estar à disposição para quarta-feira. Para quarta-feira o Slimani já estará à disposição, né? Ele sentiu um desconforto muscular no último treino, né? Que nos fez, infelizmente, tirá-lo da partida, né? Até pensando mesmo no jogo de quarta-feira, né? O Coritiba ele vai ter que ter uma postura equilibrada, né? Nós vamos ter que saber jogar muito bem o jogo contra o Grêmio. Lógico que nós não podemos fugir da nossa responsabilidade de vitória dentro da nossa casa, até pela nossa situação dentro da tabela, né? Se fosse um jogo normal, né? Numa situação normal das duas equipes, talvez um jogo empate contra o Grêmio seria uma situação boa, né, para ambas as equipes. Mas para nós, nesse momento que nós vivemos, o empate, com certeza, ele não nos serve. Né? Até mesmo para o Grêmio, talvez, numa situação que ele está brigando aí pela Libertadores. Né? Então eu prevejo um jogo bastante movimentado, até pela situação das duas equipes dentro da tabela. Né? Tchau, como é que você imagina o cenário no Couto Pereira, né, para esse jogo? Talvez a torcida já estivesse largando, mas vem uma grande vitória fora de casa, então eu imagino que a gente vai ter de novo, pelo menos a média do Coritiba aí de 20 mil pessoas, e para o time também, né, que até em alguns momentos acabou ficando nervoso nos últimos jogos dentro de casa e acabou atrapalhando o desempenho nas outras derrotas. Olha, eu espero que a nossa torcida faça o que ela sempre fez, né? A torcida do Coritiba, ela é uma torcida que ela nunca abandona, né? Ela logicamente que ela tá triste, ela tá chateada pelo momento vivido, né? Mas como eu falei em situações anteriores e retorno a falar, isso independente, estando eu, estando qualquer outro profissional aqui, eu falo agora como uma pessoa que está vendo de dentro as situações que estão acontecendo dentro do clube, das reformas que estão acontecendo dentro do clube, seja ela estrutural, seja ela dentro do escopo técnico da equipe, né? Situações muito boas e positivas, né? Lógico que a situação do imediatismo do resultado, mais uma vez eu bato nisso, né? A troca que existiu de comando, seja ela do comando diretivo para o comando técnico dentro de um campeonato brasileiro tão difícil, né? Com certeza gera atritos, né? A nossa torcida ficou triste pelas questões dos resultados. E a gente sabia disso, né? Nosso corpo diretivo sabe as situações que a gente vem passando e sabe aonde a gente tem que atacar num futuro próximo para o Coritiba vir cada vez mais forte, né? Então, como eu falei em entrevistas anteriores, o Coritiba sangra hoje numa situação que infelizmente vem acontecendo, né? A gente brigando para não cair por tudo que aconteceu no ano e também em situações passadas, né? Mas o futuro do Coritiba, com certeza, essa tempestade vai passar e o sol vai brilhar. Isso não tenho nenhuma dúvida. Isso aqui, estando eu ou estando outro profissional, eu tenho certeza que o Coritiba, a longo prazo, a médio e longo prazo, vai ser uma das equipes modelo de gestão no campeonato no Brasil e modelo de gestão dentro do Campeonato Brasileiro, com um modelo de jogo muito aflorado, muito definido, e isso vai refletir nas categorias de base. Eu tenho certeza que aí, a partir daí, o Coritiba vai colher grandes resultados. Boa noite, professor, aqui, desse lado aqui.
O senhor estava falando aí nessa questão de mudança de comando no meio do campeonato, né? E eu me recordo que o Curitiba teve, aqui no primeiro semestre, na Arena, tomou 5-0, né? Como houve essa mudança no Curitiba, né, que a gente não acompanha, né, a gente mora aqui em Porto Alegre, a gente não acompanha o dia a dia do Curitiba. Que mudança houve, professor? E, no caso, a diferença é 14 pontos para sair da zona do rebaixamento, né? E como assim o senhor mantém esse ânimo, essa garra do time de Curitiba para até hoje fazer um jogo muito bom aí contra o Internacional? Bom, quando eu falo das mudanças, que vocês não acompanham, né, pelo fato de estar aqui em Porto Alegre, é que nós tivemos a entrada da gestão da nova SAF, da nossa equipe diretiva nova, durante o campeonato, né? Isso nos atrapalhou um pouco, por quê? Porque teve janela de contratação, a equipe, no momento em que nós tivemos que intervir, já era tarde, né, em algumas situações, então a nossa equipe diretiva ela pega o Curitiba numa situação bastante difícil dentro do campeonato, até mesmo vindo de 14 resultados negativos dentro das primeiras 14 rodadas, né, e aí quando você precisa entrar nessa situação, e aí nós tivemos que tomar medidas também administrativas, né, de mudança de gestão, choque de gestão, né, que acontece, né, mudanças entrando pessoas novas, saindo outras pessoas, né, colocando a filosofia que a SAF quer implementar dentro do Curitiba, só que dentro de um campeonato brasileiro onde você não tem tempo de respirar, né? Infelizmente teve a troca de comando, né? Porque a gente não gosta de que tenha essa situação, porque indica uma oscilação da equipe quando você troca o treinador, né? Eu entro, né, junto com eles, e aí entra dentro de uma tempestade, porque eu entrei junto para pegar o Goiás lá, numa situação de 14 derrotas, 14 jogos sem vencer, né, o Curitiba só tinha 4 pontos, né, então aí você tem que galgar, você tem que buscar resultados, muito pelo respeito à nossa torcida, à nossa instituição, né, e isso é uma coisa que a gente prega dentro do vestiário, né, a situação que, independente da situação que nós nos encontramos, infelizmente hoje nos encontramos na zona de rebaixamento, mas todos os jogos nós temos a responsabilidade de representar bem a nossa camisa em respeito ao nosso torcedor, que o nosso torcedor nunca abandona, ele está dentro do Couto, uma equipe desde a primeira rodada da zona do rebaixamento, com média de 25 mil, 30 mil lá dentro, né? Então é uma situação que é uma torcida apaixonada, uma torcida que merece uma grande equipe, e eu tenho certeza que no futuro próximo o Curitiba vai entregar isso para eles.